Bom, vamos fazer aqui, então, um exercício que ficou do encontro anterior. Lá da lista, se eu não me engano, 11, que foi este último aqui, né, o número 9. Copiar ele aqui. E vou colar ali no quadro para fazer, para deixar para vocês olharem depois. Então, deixa eu confirmar que está gravando. Está. Então, aqui a questão, nós começamos ela certo, só que tinha que arrumar uma coisa. A maneira que estava escrevendo. Olha aqui. A real e f de R em R satisfazendo essa propriedade. Então, para cada n natural, existe uma função Gn de R em R contínua no ponto A, tal que vale essa estimativa, essa desigualdade. F de x menos Gn de x é menor que 1 sobre n para todo x nesse intervalo, centrado em A e raio 1 sobre n. Provar que f é contínua, então, no ponto A. Bom, então, a ideia aqui é fazer assim. Vamos pensar. Então, dado um epsilon positivo, certo? Então, como nós estamos nos reais, R é arquimediano. Então, existirá um N0 pertencente aos naturais, tal que vale a seguinte estimativa. Epsilon fica menor que esse 1 sobre N0. Não sei se vai ser epsilon ou um múltiplo de epsilon, certo? Onde esse múltiplo pode ser fracionado, não tem problema. Depois nós vamos arrumar. Mas vale isto aqui. Isso devido, né? Pois R é arquimediano. Certo? Então, devido à propriedade arquimediana, nós temos que começar fazendo isto. Então, porque para cada n, ó, aí que está o truque. Para cada n natural, existe uma função g com esse índice que é contínua nesse ponto A. Então, em particular no n0. Esse é o detalhe. Então, Gn0, então, em particular, temos que Gn0, que vai de R em R também, né? Que Gn vai de R em R, é contínua no ponto A. Bom, então, nós temos que mostrar que f é contínua em A. Então, eu tenho que avaliar a distância entre f de x e f de A. E eu vou usar isso para esse epsilon positivo. Certo? Para esse epsilon positivo. Bom, então tem que avaliar esta distância, não sabemos. Mas como Gn é contínua, pela continuidade da Gn, no caso Gn0, existirá um delta, e eu já vou até dizer que esse delta é um delta n0, né? No caso depende do n0, mas eu vou deixar só um delta, se precisar arrumar, a gente arruma. Existe um delta positivo, tal que para todo x, tal que a distância entre x e A fique menor que delta, implica, né, que a distância entre Gn0 de x e Gn0 de A fica a menos de epsilon. Se eu precisar um múltiplo de epsilon ou uma fração dele, aí eu arrumo depois, certo? Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Ficou muito para o canto. Aqui. Bom, seguindo então. Nós queremos então avaliar essa distância para o epsilon tomado. E vou usar este mesmo delta aqui, certo? Então, nós vamos ter o quê? Assim, estimando a diferença, a distância entre x, f de x e f de A, obtemos, então, módulo do f de x menos f de A,
Agora eu vou fazer aquele truque sujo que eu tinha feito na aula passada, certo? Eu vou fazer aparecer Gn de x, só que Gn0, né? Porque só no ponto n0, porque para todo n ela é contínua no A, em particular o Gn0. Esse é o detalhe que a gente também não cuidou aquele dia. Então, eu vou ter f de x menos... porque a estimativa que a gente conhece, ó, f de x e gn de x, né? É isso aqui. Então, nós vamos ter f de x menos gn0 de A, só que aqui eu tenho que ter no x, né? Gn de x. Menos, então, mais gn0 de x, porque aí eu subtraí e somei. Só que aí vou colocar menos gn0 de A e mais g índice n0 de A. Este é o truque. Gn0 de A e mais Gn0 de A. E ainda menos o f de A que nós temos originalmente, né? Aqui dá o zero e aqui também dá o zero, né? Outro aditivo. Só que agora vamos associar de forma conveniente, de forma adequada. Porque nós temos esta estimativa aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. F de x, a distância entre f de x e Gn de x é menor que 1 sobre n, para todo n, em particular para o n0. Certo? Onde o A fica centrada, né, para todo o x na vizinhança do A com raio N1 sobre N0. Devido a isso aqui, certo? Então, pegando o giz branco, aqui, nós vamos encontrar, então, aqui, usando a desigualdade triangular, só que vou ter que quebrar em 3 aqui, ó. Então, se é em 3, então é melhor pegar a terça parte ali em cima. Então, isso vai ficar menor ou igual, módulo do... Vamos ver se assim fica bom. F de x menos Gn0 de x, mais o módulo de Gn0 de x, menos Gn0 de A, e mais o módulo de Gn0 de A, menos F de A. Certo? Agora, vamos avaliar. Aqui, o controle que eu vou fazer em cima de cada uma dessas desigualdades, nos módulos. O controle para essa aqui, Gn0 de x menos Gn0 de A. A Gn é contínua, então, né, a o Gn0 no caso. Então, vale essa estimativa. Como tem 3 partes, então vou estimar no início aqui que aqui fique menor que epsilon sobre 3, para ficar um epsilon bonitinho no final. Certo? Então, este aqui eu vou dizer que é menor que epsilon sobre 3. E este aqui é a mesma coisa. Gn0 de A menos F de A. No ponto A, então ela vai ter que dar menor que epsilon sobre 3. Certo? Pela mesma razão, porque isso aqui é para todo o x, né? Para todo o x, tal que a distância entre x e A ficar menor que delta, eu posso pegar exatamente o x sendo exatamente o A. Certo? Então, pronto. Então, vale essa estimativa também quando é Gn0 de A menos G... não, desculpa, isso aqui não é por essa razão, né? Esta, porque usa AF. Essa aqui fica controlada por esta razão aqui. Né, ó, f de x menos f de A menor que 1 sobre n0. Então, este aqui fica menor que 1 sobre n0. Menor que 1 sobre n0. E aqui também menor que 1 sobre n0. Por quê? Por construção, né? Ó, porque nós tomamos por construção do problema, ó, né? Vou botar aqui para esta e para esta, essas duas aqui. Por quê? Qual a justificativa? Pois, por hipótese, certo? Vírgula. Temos que a distância entre, no enunciado, ó, a f de x e gn de x é menor que 1 sobre n. Só que no caso, eu estou pegando... Bom, vou deixar o x mesmo. Módulo f de x menos o gn0, porque é para todo n de x, fica menor que 1 sobre o meu n0, então, no caso, certo? E isso para todo x que pertence ao intervalo
de A menos 1 sobre N até A mais 1 sobre N. Então, incluindo A. Então, vale para este aqui, que tem aplicado no ponto A. Gn0 de A menos F de A. Então, é por causa disso, essas extremidades. Só que agora, nós, como R é arquimediano, dado o epsilon positivo no início ali da continuidade, aqui no início do problema, existe esse N0 tal que 1 sobre N0 é menor que epsilon. Mas como eu peguei 3 partes, então eu já vou arrumar isso. Posso deixar menor que epsilon sobre 3. Não tem problema, porque epsilon sobre 3 é um número real, né? Então tem um N0 com 1 sobre N0 fica menor que epsilon sobre 3, porque é arquimediano. Então, pronto. Então, isso aqui é menor que 1 sobre N0, que é menor que epsilon sobre 3, então, por construção. E aqui que é menor que epsilon sobre 3 também. Então, todas essas desigualdades aqui ficam estimadas menor que epsilon sobre 3, mais epsilon sobre 3, mais epsilon sobre 3, que dá no final o epsilon bonitinho. Então, o que a gente concluiu aqui? Vamos grifar aqui nesta cor. Ó, então, nós temos aqui, ó, dado um epsilon positivo, certo? Existe um delta positivo, tal que para todo x que equidista de A menos de delta, podendo ser o ponto A, isso garante que a distância entre f de x e f de A fica a menos de epsilon. Ou seja, eu acabei de construir a definição de continuidade no ponto A para a função f. Certo? Vou escrever aqui. Ou seja, mostramos que para epsilon positivo dado, e ele é qualquer, existe um delta maior que zero, tal que para todo x que pertença aos reais, no caso, tal que a distância entre x e A fique a menos de delta, isso implica que a distância entre f de x e f de A, mostramos que ficou menor que epsilon. Ou seja, acabamos de mostrar que f é contínua em A, no ponto A. Então, isso encerra a resolução desta questão aqui, que era a questão 9 da lista 11, certo? Voltando aqui para a lista 11. Onde está? Aqui está a lista 11. Esta era a questão que ficou pendente na aula passada. Outra questão que talvez seja interessante de pensar, nessa mesma lista 11, que trata de continuidade, é esta questão 6. Certo? Esta questão 6 ela é interessante também. Ele sugere que utilize o teorema de Bolzano-Weierstrass. Vamos resolvê-la. Deixa eu pegar aqui um novo quadro. Vou salvar isso aqui. Depois eu posso gerar um arquivo PDF para isto. Vou chamar de página 1. Pronto. Então, vamos pegar um arquivo novo para resolver esta questão. Deixa eu copiar o seu enunciado para cá também, para ficar mais simples de olhar. São 6, né? Vamos colar aqui no quadro. Aqui. Então, f definida no intervalo fechado, de AB em R, uma função contínua. Então, nós temos aqui f definida de AB em R contínua. E tal que, aí tem uma exigência. Para todo n natural, para todo número natural, vai existir um x que depende desse n, um xn pertencente ao intervalo AB, ou seja, eu construo uma sequência dentro do intervalo AB, tal que vale a seguinte condição: a distância entre f no ponto xn e o ponto xn fica a menos de 1 sobre n. Fica menor que 1 sobre n. Então, o que tem que mostrar? Mostrar que existe um x dentro do intervalo fechado AB, tal que f de x é exatamente x. E a sugestão aqui é utilizar o teorema de Bolzano-Weierstrass, certo? E o que diz o teorema de Bolzano-Weierstrass? O que ele estabelece? Ora, para lembrar aqui rapidamente, lá no estudo de sequências,
vou enunciar aqui o teorema de Bolzano-Weierstrass, essa aqui é a notação nossa, né? Se xn for uma sequência monótona, desculpa, monótona não, limitada, uma sequência limitada. Então, existe uma subsequência dessa sequência xnk que é convergente. Então, o fato de uma sequência ser limitada não garante que ela seja convergente. Eu teria que adicionar a hipótese de, além de ser limitada, ser monótona. Vocês sabem disso. Mas, se ela for só limitada, então eu consigo garantir que tem pelo menos uma subsequência que é convergente ali. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Por exemplo, -1 na n não converge, mas ela é limitada no intervalo de -1 a 1 e tem subsequência convergente. Se eu pegar a subsequência só dos ímpares ou só dos pares, eu consigo destacar duas no caso. Bom, então, como podemos resolver este? Certo? Como podemos resolver isto? Então, isso aqui foi uma observação. O teorema de Bolzano-Weierstrass, certo? Vamos voltar para o giz branco. Como podemos fazer este? Bom, primeiramente, então, de cara, xn, a sequência xn, por construção, ela fica inteiramente contida no intervalo AB. Logo, esta sequência, a sequência assim construída, xn, é limitada. Então, sendo limitada pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, que lembramos acima, acho que é amarela essa cor, puxando para um laranja. Pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência xnk, subsequência da sequência xn, que é convergente. A subsequência converge. Certo? Convergente. Bom, já que ela é convergente, digamos que xnk converge para um número, vou chamar aqui de C. Agora observem, xn pertence ao intervalo AB para todo n natural. Então, os termos xnk também pertencem ao intervalo AB. Logo, pela permanência, então, passando ao limite, nós temos, na verdade, que xnk está entre A e B. Isso para todo nk. Então, como o xnk converge para C, a conclusão que a gente tira, a conclusão é que esse C pertence ao intervalo AB. O C está entre A e B. Também, esse ponto da subsequência para onde ela converge fica dentro do intervalo AB. Esse primeiro fato que a gente observa. Ainda não usamos essa hipótese aqui. Opa, esta aqui, né? Essa sequência, né, xn, sabemos ainda que vale isto aqui. Bom, agora, outro fato que a gente ainda não usou, que é a função f, que vai de AB em R, é contínua. Então, vamos usar isto. Como f é contínua, como f é uma função contínua, isso por hipótese, como f é uma função contínua no intervalo AB, e a f de x, xnk converge para C, da subsequência, a única coisa que eu sei, xnk converge para C. Então, pela continuidade da f, devido à continuidade da f, f aplicado em xnk converge para f de C. Isso é um fato, certo? Muito bem. Agora, vamos observar aqui. Além disso, temos que, para todo n natural, vale isso aqui, em particular para os pontos da subsequência. Então, como módulo da f de xn menos xn é menor que 1 sobre n para todo n pertencente aos naturais, em particular, f de x nk, pegando os pontos da subsequência, essa desigualdade também se permanece, né? Ela é lícita também, menos xnk
menor que 1 sobre o índice NK, subíndice, né, da sequência. Deixa eu conferir se é isto, no enunciado, isto aqui, ó. Vou pegar outra cor para riscar aqui. Azul. Certo? Então, seguindo. Bom, vamos abrir essa propriedade, esse módulo. Por teorema, lá em corpus, nós temos que, então, f de xnk menos xnk fica entre menos 1 sobre nk e 1 sobre nk, tá claro? Bom, então vou somar xnk em toda essa cadeia de desigualdades para poder ter f de xnk ali no miolo, né? Num recheio. Então, somando xnk em toda essa desigualdade, nós vamos encontrar f de xnk fica entre xnk mais 1 sobre nk e xnk menos 1 sobre nk. E agora, é um recheio esse f de xnk. Então, vou usar o teorema de sanduíche para sequências, usando em cima da subsequência. Então, o que acontece? Acontece que quando o nk, quando n tende a infinito, então quando nk tende a infinito, isto aqui tende a quanto quando nk tende a infinito? Ora, quando nk tende a infinito, quando o nk tende para infinito, esta parcela vai para zero, porque é o inverso. E xnk converge para c. Certo? Por quê? Porque é subsequência, né? Pontos da subsequência. Aqui, xnk converge para c. Aqui. Certo? Digamos que xnk converte para c. Aqui, eu esqueci do índice, né? Que é como, digamos que xnk converge para c. Ali ficou, né? Embora eu já tenha concluído aqui, ó. Devido à continuidade da f. Então, e aqui pela mesma razão, 1 sobre nk quando nk vai para infinito, tende para infinito. Opa, risquei errado ali. Quando nk, porque não quer apagar aqui. Tá, tudo bem. Então, quando n, porque aqui ficou uma régua. Agora sim. Agora, quando nk vai para infinito, este pedaço vai para zero. E x, então, todo esse aditivo converge para c, porque xnk converge para c. Bom, e f de xnk, quando nk vai para infinito, quando nk vai para infinito, devido à continuidade que a gente usou aqui em cima, ó, se xnk vai para c, então f de xnk vai para f de c, aquela dinâmica da continuidade. Então, nós temos aqui que f de xnk converge para f de c. Ora, então nós concluímos que f de c está entre c e c, né? Então, conclusão que a gente tira pelo teorema do sanduíche, então, f de c tem que ser igual a c. No caso, o x que eu queria mostrar que existe, tal que f de x igual a x, é o próprio ponto ao qual uma subsequência que eu peguei, né, lá dentro converge. Então, com isso, nós encerramos a prova, a resolução deste exercício também. Vou chamar isso aqui de página 2. Vou salvar, depois eu posso pegar um PDF. Vou botar aqui, página 2. Depois eu arrumo um PDF para botar ali. Aqui. Tá certo? Então está resolvido este exercício 6 também, desta mesma lista, da lista 11. Ok? Entrou alguém aqui? Não. Muito bem. Vamos dar mais uma passeada aqui nesta lista 11 para ver se tem mais algum que vale a pena fazer agora. Acho que aqui tá bom nessa lista. Acho que eram os dois exercícios mais delicados que a gente tinha. Porque, como a gente comentou, esse exercício 1 está feito na aula gravada, certo? Esse exercício 2 também é um exercício clássico, né? Que também tem resolvido na aula de continuidade. Então, você já tem alguma coisa feita aqui. Deixa eu ver alguma outra lista.
Esta lista 2 trata de continuidade uniforme. Espero que vocês já tenham estudado. Não, esse aqui não. Esse aqui vale funções contínuas em intervalos. Então, tem um importante teorema, que é o teorema do valor intermediário. Esse teorema ele é crucial, certo? Então, aqui, novo. Só para lembrar, a prova foi feita na aula, né? O VI, que é o teorema do valor intermediário, ele estabelece o seguinte: eu tenho uma F, eu vou pegar aqui de R em R, contínua, certo? Não de R em R, vou pegar de AB em R, definida no intervalo fechado AB em R, uma função contínua. Tal que vamos exigir que f de A é menor que um número D, que é menor que um f de B. Existe essa desigualdade. Então, existe um C pertencente ao intervalo AB, né, entre A e B, no caso, tal que, obrigatoriamente, f de C dá este número D, já que isso é devido à continuidade da f. A prova dele não é muito difícil, mas vocês devem olhar ali na aula. Só um desenho aqui para ilustrar, para relembrar novamente esse teorema. Digamos que a f esteja assim. Digamos que ela faça isto. Certo? Aqui é o ponto A e a imagem do A pela f está aqui, f de A. Aqui está o ponto B e aqui é a imagem do B pela f, f de B. Mais alto aqui, f de B. E aí, bom, f de A é menor que f de B, e aí eu destaco um número real D qualquer aqui. Vamos aqui, D. Já que ela é contínua, vai ter que existir um C no intervalo entre A e B, tal que f de C é D, devido à continuidade da f. Pode ter até mais de um, se o gráfico da f fizesse isso, né? Certo? Se o gráfico da f fosse o que eu vou riscar aqui em vermelho, se o gráfico da f fizesse isso, ó, de forma contínua, né? Digamos, pegasse este ponto aqui que eu quero, né? Esse D, ó. Para esse D eu tenho esse C, eu tenho outro, eu tenho vários, mas existe, entende? Então quer dizer que pelo menos um tem. Então esse é um teorema importante do valor intermediário. E ele é o norte para resolver praticamente todos os exercícios desta lista, certo? Vários exercícios desta lista usa esse teorema.